Vamos renovar a nossa mente? E hoje a palavra que Deus nos trouxe para nós alimentarmos a nossa alma e o nosso espírito se encontra no livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: Não apenas o profeta também, não só apenas o profeta clama, mas também as pessoas clamam em seus pensamentos. As minhas entranhas Porém, as minhas entranhas e o meu coração clama, porque está com dor. O coração ruge, já não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da voz de Deus e de muitos alaridos de guerra. E nessa palavra, o próprio Deus, ele vem nos dizer que ele estava chamando o profeta Jeremias para ter um compromisso, um relacionamento profundo com o próprio Deus, sabe? Deus, ele queria que o profeta Jeremias, ele usasse a palavra de Deus num nível muito maior, num nível muito mais profundo, como fogo. Então, Deus, ele impelia o coração e a mente do profeta Jeremias para que ele usasse essa autoridade que o próprio Criador havia dado para ele, porque nesta palavra em Jeremias diz que não só a guerra estava sobrevindo sobre o povo por conta dos seus pecados, mas também muita aflição, muita angústia de alma. Na verdade, as pessoas estavam com muita tristeza, sabe? Como se tivesse uma opressão muito grande na mente delas, no coração, no corpo, na alma. E aí o próprio Deus, através dessa voz dentro de Jeremias, Deus estava chamando Jeremias para ele ter um nível muito maior, onde a sua palavra seria um poder como um fogo na boca de Jeremias. E o próprio Deus hoje, ele nos chama para que a gente venha experimentar um nível muito maior do seu poder e abençoarmos a sermos mais agressivos contra os poderes das trevas. Sempre que temos uma oportunidade de entrar num nível muito maior de poder, é necessário que muitas vezes nós nos entreguemos mais a Deus, porque se nós não nos entregarmos mais a Deus, não tem como nós termos mais autoridade, mais poder, mais sabedoria contra as lutas que nós precisaremos enfrentar. E quando nós entramos nesse nível, um nível muito mais alto de poder com Deus, o próprio Deus, ele cria em nós mais responsabilidades e mais maturidade. Porque quando chegarmos num nível muito mais alto, os nossos caminhos carnais têm que ir embora. E, na verdade, nós precisamos pedir a Deus, sabe? Para que Deus, ele nos revista do seu poder, revista nós da sua autoridade. E nessa palavra e nesse contexto, Deus, ele diz a nós que ele deseja derramar a sua autoridade e o seu poder sobre nós. Enquanto você muitas vezes nem sabe que está sendo atacado pelo inimigo, o inimigo, ele ataca primeiramente a nossa mente. Por isso que na palavra de Deus diz, renove a sua mente para que você venha experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Por quê? O inimigo, ele nos ataca, então Deus, ele já nos deu poder e autoridade. Então que nesse dia, se você está tendo ataque na sua mente, na sua alma, no seu coração, igual ao povo, igual ao profeta Jeremias, que eles estavam sofrendo esse ataque, Deus, ele nos diz no dia de hoje, receba autoridade, receba poder, repreenda esse mal. Muitas vezes são pensamentos que vêm dentro da nossa mente, são pensamentos destrutíveis, sabe? Muitas vezes pensamentos de coisas ruins, pensamentos de derrota, pensamentos muitas vezes de dúvida se Deus está com você ou não. Mas saiba que o próprio Deus, ele luta ao seu favor, ele está com você. Porém é necessário você orar, você usar as armas que o próprio Deus, ele deixou para você, porque Deus, ele já nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e de escorpiões, para que nenhum mal seja nos causado.
Então que quando o inimigo ele vir atacar a sua mente, você para, você pensa e você repreenda ele audivelmente. Fale com as suas palavras para que ele saia de perto de você, para que esses pensamentos venham sair em nome de Jesus Cristo e Yeshua, o Mashiach. Porque quando você usa as armas que Deus ele te deu, através desse poder e dessa autoridade, o mal ele bate em retirada. Porque na palavra de Deus diz: resistir ao mal. Como nós resistimos ao mal? Através da nossa autoridade, expulsando, falando, profetizando, orando, jejuando, com nossos pensamentos sempre meditando o que diz a palavra de Deus, o que diz as escrituras sagradas, e através deste poder que Deus ele nos deu, o mal ele bate em retirada sim. Porque quando nós nos revestimos dessa autoridade, quando nós tomamos posse daquilo que Deus ele nos deu, o mal ele não prevalece nas nossas vidas, ele não prevalece na nossa casa, ele não prevalece na nossa mente. Porque o campo de batalha que o inimigo mais gosta de atuar, que o inimigo ele gosta mais de operar, ainda mais nesse final de ano e nos finais de anos que já se passaram, é a mente. Porque o inimigo tem costume de trazer à memória coisas ruins, coisas passadas que não existem mais. Só que na palavra de Deus diz que todos os dias Deus ele faz tudo novo na nossa vida. Então que hoje você venha se forjar, tomar essa autoridade que Deus ele te deu com poder e autoridade, que você possa se manter firme, que você repreenda esse mal, que você expulse ele, porque o próprio Deus ele já nos deu autoridade. E o próprio Deus ele permite muitas vezes que nós enfrentemos assolações, batalhas, lutas, da mesma maneira que o próprio inimigo ele tentou ao Jó. Deus ele foi na vida de Jó, só que Deus ele permite muitas vezes as nossas batalhas e nossas lutas, e muitas vezes as lutas mais travadas que nós travamos é com nós mesmos, é dentro do nosso ser, é dentro da nossa alma, é dentro da nossa mente. Então, se você está lutando primeiramente contra você mesmo, contra o inimigo que está atacando a sua mente, saiba que você já é um vencedor e uma vencedora. Então, tome posse e receba essa autoridade que vem de Deus, porque tudo vem de Deus, até mesmo a nossa autoridade. Por isso que ele disse que já nos deu autoridade para pisar não só em serpente e em escorpião, mas contra todas as artes das trevas. Então, que você venha ter autoridade. E na palavra de Deus diz que o próprio Deus, é ele quem chamou o profeta Jeremias para um nível maior, onde as suas palavras se tornariam poderosas como fogos. Então Deus está falando aqui claramente que as nossas palavras são poderosas e se tornam como fogo. Por que como fogo? Porque quando nós falamos, nós proferimos, nossas palavras, elas queimam os inimigos, os principados, as potestades, os espíritos malignos. A nossa palavra tem poder. Da mesma maneira que o próprio Criador criou o mundo através das suas palavras, Deus ele também nos deu poder contra o nosso inimigo através das nossas palavras. Então, além de você precisar, na verdade, se revestir da armadura de Deus, que é a palavra, a oração, você está sempre repreendendo, fazendo com que o inimigo bata em retirada, é necessário você vigiar muito as suas palavras, porque muitas vezes nós falamos palavras que damos autoridade ao nosso inimigo de nos destruir. Quando você fala que você está ficando louco, você está dando autoridade para o inimigo te destruir. Quando você fala palavras ruins, palavras amaldiçoadas contra você mesmo, você está dando poder e autoridade que é sua na mão do seu inimigo. Então, medite, pense antes de falar. Tenha sabedoria nas suas palavras, porque por mais que as circunstâncias e as situações mostram que não, nós devemos profetizar nas nossas vidas. Nós devemos falar aquilo que nós queremos que aconteça, porque as palavras são poderosas, são como chamas de fogo, porque é isso aqui que a palavra de Deus está dizendo, que as palavras de Jeremias seriam poderosas como chamas de fogo. E ele diz mais que quando Deus chamou a Jeremias, Deus ele desejava que Jeremias estivesse num nível maior.
Então, por mais que você não esteja conseguindo fazer aquilo que é necessário fazer, sabe? Através do jejum, da oração, saiba que todos os dias há uma oportunidade. Então, você precisa entender que, primeiramente, nós começamos a fazer aquilo que Deus nos manda através de pequenas coisas. Muitas vezes você não vai conseguir fazer um jejum de dias ou então de um dia inteiro, ou então você não vai conseguir orar com tanta frequência por conta dos seus compromissos e até mesmo por essa preguiça, essa tristeza que está dentro do seu ser. Porém, é necessário você começar com coisas pequenininhas, todos os dias, lendo, meditando, fazendo o seu devocional. E depois você começa orando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 15 segundos, meia hora e assim por diante. Então, as coisas de Deus, elas começam pequeninas. É igual no mundo espiritual. Muitas vezes o mundo espiritual, ele está todinho seco, sem vida, sem frutificar. Porém, as coisas de Deus, elas começam a se mover pequeninamente, constantemente. Então, que neste dia você entenda que é necessário você começar a lutar. Nem que for devagarinho. Por quê? Porque Deus, ele já lutou por você. Ele luta por você. Ele está à sua frente. Por isso que ele diz, não tema, eu estou contigo, eu te ajudarei, só apenas se esforça. Então que você venha se esforçar neste dia, porque através dos seus pequeninos esforços, Deus, ele te dará a vitória. Então profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre os seus relacionamentos, profetiza sobre aquelas áreas da sua vida que estão para ti paralisadas. Porque quando nós profetizamos, Deus, ele vai operando aquilo que nós não podemos operar. E é essa palavra que Deus, ele traz hoje, neste dia, que não só a palavra de Jeremias começou a se tornar como fogo, mas a nossa palavra também começa a se transformar hoje como fogo. Então use esse fogo não para se queimar, mas para queimar o nosso inimigo, o inimigo que está atacando a sua mente, o seu coração, a sua alma, porque ele tenta todos os dias te paralisar. Porém, quando você entender que você já tem autoridade, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o inimigo, ele fugirá de você. E é essa a palavra que Deus, ele tem para as nossas vidas neste dia. Eu vou estar orando aqui pelas nossas vidas, né? Para que Deus, ele venha blindar a nossa mente contra esses ataques espirituais, que são celestiais, físicos, e na palavra de Deus diz que o inimigo está ao nosso derredor. Então que hoje o próprio Deus abra os seus olhos espirituais para você começar a ver que não são as pessoas que são o problema, mas sim um inimigo que atua dentro delas, usando elas como marionete para atacar, principalmente os pontos fracos, porque ele fica nos observando. Então que hoje você receba em nome de Jesus Cristo e Yeshua, a Mashiach, essa autoridade e esse poder, e você coloque a sua vida, a sua casa em ordem e tome posse daquilo que Deus, ele já te deu, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, muito obrigada por essa palavra, Pai, abençoada, Pai. Que as nossas palavras, Pai, sejam como fogo, Pai, e que elas queimem o nosso inimigo, que elas deem vida àquilo que está morto, Pai. Que o Senhor venha blindar a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, Pai. Que o Senhor venha visitar todas as nossas áreas da nossa vida. Que o Senhor venha nos fortalecer, Pai, para que a gente seja bênção na vida do nosso irmão, para que a gente seja uma bênção em todas as áreas da nossa vida, Pai. Entra com perdão, com cura, com restituição, Pai. E eu te peço, Pai, coloque a paz e a alegria, Pai, neste dia, na nossa vida, na nossa mente, Pai. Mas não a alegria que o mundo dá, a alegria plena e verdadeira, Pai, que somente vem de Ti, Pai, da Tua presença, Pai. Eu te peço, Pai, que essa palavra ela venha atingir muitas pessoas que estão lutando contra uma batalha na mente, Pai. Muitas vezes é uma depressão, Senhor. Muitas vezes é uma síndrome do pânico. Muitas vezes, Senhor, pode ser algo, Pai, que está afligindo a ansiedade, Pai. Algo que está afligindo a mente, Pai. Que o Senhor venha, Pai,
colocar um capacete, Pai, guardando as nossas mentes, Pai, nos curando, nos alegrando, Pai, tirando todo medo, toda dúvida, toda ansiedade, Pai, que essas palavras venham, Pai, consumir os nossos inimigos, Pai, que o Senhor venha lutar as nossas batalhas, Pai, que o Senhor envie legiões e multidões de anjos, Pai, para lutar ao nosso favor, e eu consagro as nossas mentes, os nossos sentimentos, a nossa alma a Ti, Pai, minha e de todas as pessoas, Pai, que vão estar assistindo, Pai, esta palavra, Pai, e que o Senhor venha abençoar este dia, nos guardar e nos livrar de todo mal, Pai. É que eu te peço, Pai, neste dia, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Yeshua, a Mashiach, meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Receba essa palavra, porque a sua palavra é igual fogo, tem poder. Então use ela contra o seu inimigo, porque ele fugirá de você. Que Deus te abençoe neste dia.